O vídeo de hoje é o primeiro vídeo da série de 4 vídeos onde eu vou ensinar vocês como programar em C. Tudo bem? Então fica comigo porque tá imperdível. Eu preparei um conteúdo muito bacana do curso que eu ministro para minha turma fechada, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Dr. Waka, é um prazer ter você aqui comigo. E antes de começarmos, eu quero dizer para você que você vai precisar dar uma olhadinha nesse primeiro vídeo aqui, ó, download e instalação de como utilizar o MinGW GCC para o Windows, tá? Então dê uma olhadinha nesse vídeo aqui no nosso canal, vou deixar o link aqui na descrição para facilitar para você, porque ele vai ser pré-requisito para vocês conseguirem elaborar já hoje o seu primeiro programa em C, tá bom? Fica comigo então, vamos lá? Olha só, pessoal, eu preparei um material aqui bem bacana. Isso aqui, inclusive, é o material do meu curso, tá? Que eu faço para minha turma fechada, que eu decidi mostrar aqui um pouquinho para vocês. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, para a pessoa que quer começar a programar, é o que é o tal do algoritmo, né? O que é a tal da lógica de programação. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que lógica de programação nada mais é do que a sua capacidade de organizar o seu pensamento de forma a desenvolver um algoritmo. Em alto nível, falando em alto nível para vocês, falando em outras palavras, um algoritmo é como se fosse uma receita, só que ela tem que ser uma receita muito bem definida, uma receita que não há dubiedade nela, uma receita que, se eu pegar essa receita, eu vou elaborar o mesmo prato, e da mesma forma, se você pegar essa receita, você também elaboraria o mesmo prato, porque ela está bem precisa. E tem mais uma coisa que também configura um algoritmo. Um algoritmo, ele tem que ter um conjunto de dados de entrada, esse conjunto pode ser vazio, inclusive, ele tem que ter um conjunto de passos ordenados a serem seguidos, logicamente ordenados, né, a serem seguidos, e ele tem que ter um objetivo final, né? Então, esse algoritmo, ele parte desse conjunto de dados de entrada e ele vai até o seu objetivo final, que pode ser transformar esses dados em outras coisas, pode ser simplesmente elaborar esses dados, escrever esses dados na tela. Ele vai ter algum objetivo, certo? Então vamos lá. Então isso é a lógica da programação. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, eu tenho um problema, né, bem definido. O problema também tem que estar bem definido, senão eu não consigo fazer um algoritmo para ele, pessoal. Vamos supor que uma gaveta está fechada e tem uma caneta dentro dessa gaveta e eu preciso escrever alguma coisa, né? Bom, o algoritmo correto para eu fazer isso seria abrir a gaveta, pegar a caneta e daí escrever. Repara que eu não consigo escrever antes de pegar a caneta, bem como eu não consigo pegar a caneta antes de abrir a gaveta, porque a gaveta está fechada. Então imagina, pega a caneta, você começa com pega a caneta, mas a gaveta está fechada, você fica batendo a mão na gaveta, entendeu? Por que isso é importante? Porque o computador, ele não tem a capacidade de entender, de entender o contexto da coisa. Ele não tem a capacidade de entender que a gaveta está fechada e que ele precisaria abrir a gaveta. Então você tem que dizer para ele, olha, abra a gaveta. Certo? Essa é a grande questão de você conseguir fazer uma coisa muito bem definida para que o computador consiga fazer, consiga de fato seguir aquele conjunto de passos que você está dando. Beleza. E nesse meio, pessoal, como eu disse para vocês, o programa ele sempre vai lidar com um conjunto de dados. Esse conjunto pode ser vazio inicialmente. Tudo bem, isso acontece. Só que a ideia é que ele lide com um conjunto de dados. E esses dados, pessoal, nada mais são, para representar ele dentro do programa, nada mais são do que variáveis, o que a gente chama de variáveis. E o conceito de variável você pode trazer lá da matemática mesmo. Quando você vê algumas equações, x1 mais 3x2 igual a 2, bom, x2 e x1 são variáveis, é um número que varia, ele vai variar de acordo com a necessidade dele. E nesse meio termo, né, nós temos diversos tipos de variáveis que podem ser representados, variáveis primitivas, tá? Tipos primitivos dentro de algoritmos. E esses tipos primitivos podem ser inteiros, que é o conjunto de números inteiros mesmo, 1, 2, menos 2, 0, né, que também faz parte dos inteiros. Pode ser textos, né, palavra, texto, história. Ele pode ser uma palavra, um texto. Ele pode ser um número real, que é aquele númerozinho com vírgula, certo? Qualquer número com vírgula. Ele pode ser até mesmo um número complexo, mas número complexo não é um tipo primitivo. Eu já vou mostrar os tipos primitivos para vocês. Pode ser um número racional, enfim. Isso tudo pode ser um dado lógico, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, coisas desse tipo. Então, isso tudo são dados que geralmente você quer manipular com os programas, tá bom? E nesse meio existem
alguns tipos, 4 tipos primitivos. É comum os estudiosos definirem 4 tipos primitivos para o computador. O primeiro tipo primitivo é o inteiro, que é justamente o 0, 1, 2, menos 1, menos 2, né? O conjunto de números inteiros positivos, conjunto de números inteiros negativos, né? Todos eles, junto com o 0, formam os inteiros, os conjuntos inteiros, né? Tem um conjunto dos reais, né? Que são os números com vírgula. Qualquer número com vírgula é um número real. Tem os caracteres. Os caracteres, pessoal, na verdade é só uma letrinha, tá? Só o Lzinho aqui, por exemplo, de Leonardo é um caractere. Um conjunto de caracteres forma uma string, e daí já não é um tipo primitivo mais, tá? E também tem o tipo lógico, que é ligado ou desligado, 0 ou 1, né? Pode ser verdadeiro ou falso. E é um valor que ele assume ou uma coisa ou outra. Então, se ele só tem essas duas possibilidades de valores, a gente chama de tipo lógico, tá bom? Vamos lá, tô passando aqui rapidinho, tá bom, pessoal? E nesse contexto de variáveis, existem 2 tipos de variáveis. Você tem a variável e você tem a constante. A grande diferença dela é que a variável, no decorrer do programa, ela tem a possibilidade de variar o seu valor. Já a constante, ela também é uma representação de dados e tudo mais, só que durante o decorrer do programa, ela não tem essa possibilidade, não tem como, ela não vai variar o valor, certo? E não é porque você simplesmente decidiu que não vai variar, é porque ela não tem a possibilidade mesmo. Se você tentar mudar o valor de uma constante, você vai ter um erro no seu código, tá bom? Um exemplo de constante, por exemplo, o número de Euler, o número de Pi, né? Temos vários exemplos de constantes aí que a gente vê na matemática, mas a gente pode trazer em outros contextos aqui dentro da nossa programação também, tá bom? E, galera, para continuar aqui, uma coisa que eu quero também acrescentar para vocês, que também vem lá da matemática, é que dentro da programação você também tem os operadores aritméticos, certo? Você tem o operador de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão e de resto da divisão. O que é resto da divisão? Imagina você dividir 5 por 2, por exemplo. Bom, 5 por 2 dá 2, né? Só que sobra 1. Portanto, o resto da divisão de 5 por 2 é 1, entendeu? Então, esse é o operador de resto da divisão. E também tem o operador de atribuição, que incrivelmente, esse operador ele também, mais ou menos que existe na matemática, só que a gente não presta muita atenção. O operador de atribuição é quando eu digo que, por exemplo, uma coisa é exatamente outra coisa, né? Então, por exemplo, eu coloco x é igual a 2. Bom, estou atribuindo o valor 2 a x. Se eu coloco x é igual a 2 vezes 2, eu estou literalmente definindo que x vale 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, então, portanto, x vale 4, certo? Então, essa é a operação de atribuição. A gente já vai para um exemplozinho aqui, que é esse dos exercícios, pessoal. Olha só. Eu vou trazer aqui meu bom e velho amigo Notepad++, tá? Isso aqui também é muito fácil de ser baixado. Eu vou tentar deixar os links aqui na descrição, tanto para o MingW quanto para o Notepad++, para vocês conseguirem baixar e instalar aí também. E a primeira coisa que eu fiz aqui, né, foi aumentar o tamanho da letra para vocês conseguirem enxergar. Mas além disso, eu vou vir aqui em linguagem, vou aqui em C e vou programar em C. Tá bom? O primeiro comando que eu não quero que vocês entendam ainda, que eu quero que vocês simplesmente copiem, é esse comando aqui, ó, include stdio.h. Pronto. Isso aqui, basicamente, pessoal, vai me permitir utilizar alguns comandos que eu vou conseguir escrever coisas na tela, tá? Que é o escrever e ler coisas da tela, que é o que eu quero fazer nesse programa. Porque a gente vai calcular aqui o índice de massa corpórea, tá? Nós vamos fazer esse programinha aqui agora, que é bem legal. E eu já vou começar a pensar nele. E outra coisa que eu quero que vocês também decorem e não necessariamente entendam por enquanto, porque ainda não é... a aula dada até agora não é para ser entendida, é esse int main, né? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, perfeito? E aqui no finalzinho, ó, eu vou colocar um return 0, tá bom? Então isso aqui eu quero que vocês decorem por enquanto. Eventualmente eu posso passar explicando o que acontece. Isso aqui é uma definição de função, é uma função especial, enfim. Mas eventualmente em outros vídeos eu posso falar sobre isso aqui. Por enquanto eu quero que vocês consigam fazer o seu primeiro programa. Então isso aqui é a parte decorada, tá bom? E agora a gente vai entrar com a parte da aula. Olha só, eu quero que vocês pensem o seguinte: o meu problema é conseguir que uma pessoa informe o seu peso no programa, informe a sua altura no programa e que esse programa devolva o índice de massa corpórea dessa pessoa, certo? Que é o peso sobre a altura ao quadrado, perfeito? Sobre o quadrado da altura, melhor dizendo, certo? Então, pessoal, repara, peso, né? Se a gente parar para pensar, todo mundo pesa
80 quilos e meio, 80 quilos 300 gramas. O peso, ele não é um número inteiro. Geralmente ele é um número com vírgula. Bem como a altura também. A altura em metros, sempre a pessoa vai ter 1,5 metro, 1,55 m, 1,80 m, né? Então também é um número quebrado. E se a gente parar para pensar, quando você pega um número real e divide por outro número que também é real, bom, o resultado disso, obviamente, é um número real, certo? Portanto, o IMC, ele também tem que ser um número real, né? Eu não contei aqui para vocês os tipos que nós temos em C, né, na programação em C, mas para representar inteiros eu uso o int, perfeito? Não é o caso, nós não precisamos de int, nós precisamos de reais, né? Para representar o caractere, nós fazemos char. Char é um caractere, né? Eu expliquei o que era caractere lá para trás. Para representar um número booleano, um número verdadeiro ou falso, um número lógico, a gente representa uma variável lógica, nós utilizamos o bool, tá? Bool, ele é justamente a variável lógica, que também não é o que a gente precisa. E para representar números reais, números com vírgula, nós temos duas possibilidades. A primeira é a float, certo? E a segunda é a double, tá? Qual que é a diferença dos dois? A grande diferença dos dois é a quantidade de números pós a vírgula. Todo computador ele tem um erro de precisão, ele não consegue representar precisamente qualquer número, né? Se você pensar aí naqueles números com dízimas periódicas, mesmo a gente tem dificuldade de representar aqueles números, né? A gente fala que são infinitas casas decimais. Obviamente, o computador ele não tem a capacidade de representar infinitas casas decimais. Portanto, existe um problema de precisão. O float ele tem menos números pós a vírgula do que o double. O double ele tem o dobro de números pós a vírgula, certo? Pra gente aqui, o float ele vai ser o suficiente. Então, nós temos duas coisas. Nós temos que representar o peso da pessoa, certo? E nós temos que representar também a altura da pessoa, perfeito? É isso que a gente quer. Então, pessoal, isso que eu acabei de fazer aqui, ó, eu coloquei o tipo, que é float, coloquei o nome da minha variável, isso aqui, logo depois do tipo, é o nome da variável, e coloquei ponto e vírgula para indicar que eu terminei essa linha de comando, certo? Então, float peso, quer dizer que eu criei uma variável do tipo float e chamada peso. Aqui, float altura, quer dizer que eu criei uma variável do tipo float com o nome de altura, perfeito? Agora, pessoal, só para fazer aqui, eu vou fazer o meu índice de massa corpórea. Eu vou colocar aqui, ó. Meu peso atualmente é de 76 quilos, certo? Então, eu vou colocar 76, ponto e vírgula. Além disso, eu atribuí, tá vendo? Tô falando que o peso, ele vai valer 76. Repara que é toda uma lógica. Primeiro eu declaro, eu digo que essa variável existe, só depois eu posso trabalhar com ela, certo? Aqui, pessoal, eu vou colocar a minha altura, que é de 1,79 m, tá? Quase 1,80 m, mas eu vou colocar 1,79 m aqui. Perfeito. E agora, pessoal, ficou faltando, né, o índice de massa corpórea, o famoso IMC. Como eu disse para vocês, o IMC ele também tem que ser um número com ponto com coisas depois da vírgula, né? Então, por isso que ele é um float aqui, certo? Então, pessoal, eu vou atribuir aqui para esse IMC que ele vai ser o quê? Ele vai ser o resultado do peso, certo? Dividido pela altura vezes altura, porque a altura ao quadrado é a altura vezes a altura, perfeito? Olha só, peso dividido pelo quadrado da altura, certo? Então, altura vezes altura. Contudo, pessoal, o que acontece aqui nesse caso é que, como não existe precedência entre divisão e multiplicação, elas têm a mesma... Lembra lá da matemática. Quando você tem uma conta que tem subtração e tem soma, só que ela também tem multiplicação, né? Você faz a multiplicação primeiro, depois você faz as demais operações. Se ela tiver divisão, multiplicação e soma, primeiro você faz a divisão, depois a multiplicação, depois a soma, certo? Existe uma precedência entre essas operações. Bom, o nível de precedência de divisão e de multiplicação, tanto na matemática quanto aqui na linguagem de programação C, é o mesmo nível de precedência. Eu não vou fazer uma coisa primeiro do que outra. Portanto, pessoal, nesse caso aqui, eu iria fazer primeiro peso,
dividido por altura, e daí eu iria pegar o resultado e multiplicar por altura. E bom, isso não é o que a fórmula me pede. A fórmula me pede que primeiro o quadrado aconteça e daí eu divida o peso pela altura, certo? Portanto, pessoal, para que eu indique que eu quero que isso aqui seja feito primeiro, eu coloco aqui parênteses, tá vendo? Eu coloquei esses parênteses aqui, isso aqui indica para o programa que primeiro ele tem que executar a conta que está aqui dentro desses parênteses, para depois executar a conta que está de fora, tá bom? Entenderam isso? Legal. E agora, pessoal, eu vou utilizar um comandozinho aqui que vem dentro dessa biblioteca aqui. Eu ainda não expliquei exatamente o que é cada coisa para vocês, mas o importante é vocês entenderem que esse comando, ele vem graças a essa primeira linha aqui que eu escrevi, tá? Que é o famoso printf. Printf vai me permitir imprimir coisas na tela, escrever coisas na tela, tá bom? Então, printf, certo? Vou colocar aqui, ó, o IMC com altura. Vou colocar aqui porcentagem F, certo? Aliás, vamos começar primeiro com peso, porcentagem F. Porcentagem F é onde eu vou substituir esse porcentagem F depois pelo meu peso. Vou mostrar para vocês. Porcentagem F, o IMC com peso, porcentagem F e altura, porcentagem F certo? E aqui porcentagem F de novo. E daí eu vou utilizar um comandozinho especial aqui que é o _n para fazer quebras de linha, certo? Ok, fechei aqui e agora eu vou colocar nas variáveis que eu quero escrever. O primeiro é o peso, certo? Esse peso aqui, essa variável, ela vai substituir esse primeiro porcentagem F. A segunda coisa que eu quero escrever é a altura. Então, essa altura aqui, ela vai substituir esse segundo porcentagem F. E também nós vamos escrever depois o IMC que foi calculado, certo? Fechei parênteses aqui, fechei ponto e vírgula. Então, esse IMC aqui, ele vai em cima desse cara aqui, perfeito? Legal. Agora eu vou salvar isso aqui. E aqui eu tenho aqui uma pastinha, pessoal, olha só, exercícios, todas as aulas que nós temos aqui, que aconteceram já com a turma fechada, mas eu vou colocar aqui canal, certo? Canal, e vou colocar aqui IMC, e vou salvar com a extensão .c. Legal? Legal, né? Salvei o arquivozinho lá. Só para vocês entenderem, olha só. Aqui nas minhas pastas, ó, exercícios, canal, tá aqui, ó, canal imc.c. Então o arquivozinho ficou salvo lá, perfeito? Contudo, aquele arquivo ele ainda não é um executável, ele é simplesmente código, ele é simplesmente uma linha de código. Então, para pegar essa linha de código e transformar isso num programa onde eu consiga executar de fato esse programa, eu preciso do MingW, eu preciso de um compilador. Eu explico melhor no videozinho lá sobre o MingW, tá bom? Então, como eu já tenho ele instalado, se você tem alguma dúvida, ou se você não tem ele instalado, você pode dar uma olhada lá no vídeo que eu fiz sobre o MingW, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui alguns comandos, vou abrir aqui a pasta exercícios, vou abrir a pasta aqui canal, certo? Aqui dentro eu tenho justamente ali o imc.c, tá aqui, tá vendo? E agora eu vou escrever gcc, certo? imc.c -o imc.exe. Lembra que .exe sempre são os executáveis do Windows, tá? No Linux é um pouquinho diferente, mas no Windows funciona assim. Então, com esse comando aqui, eu consigo compilar o meu código. E agora, pessoal, eu vou executar esse imc.exe, certo? Vou executar aqui e olha só. O IMC com peso de 76 quilos, que foi o que eu coloquei, e a altura de 1,79 é 23,719610. Então, acabamos de fazer um programa que consegue calcular o IMC. Caso eu precisasse mudar a altura, por exemplo, a altura para 80 peso para 80 e altura para 1,90, por exemplo, eu teria que salvar o código de novo, eu precisaria recompilar o meu código e eu precisaria executar de novo, certo? Contudo, existem meios, existem ferramentas que permitem que você leia dados do usuário. Você primeiro pede o peso dele, depois pede a altura e daí coloca o resultado na tela. Assim a gente não precisaria ficar recompilando o código e reescrevendo o código sempre. O usuário final, ele não fica compilando o código, não é mesmo, pessoal? Só que eu vou deixar isso para dizer no próximo vídeo, tá bom? Pessoal, e aí, gostaram? Esse foi o primeiro programa que vocês
fizeram aí, tudo bem? No próximo vídeo eu vou falar de uma outra ferramenta que é uma das bases da programação, que são as famosas condicionais. O que elas vão trazer? Elas vão deixar que elas vão te permitir executar determinadas coisas somente se uma expressão lógica for verdadeira, certo? Por exemplo, eu poderia ver, olha, se o meu IMC está abaixo de 10, quer dizer que eu estou muito magro, certo? Eu poderia tentar replicar isso no meu código. E é justamente onde as condicionais entram pra gente, tudo bem? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, compartilha com mais pessoas aí que também têm interesse em aprender programação. Mais que eu prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e tchau, tchau.